Bem-vindo aos irmãos aqui, também aos que pela transmissão podem nos acompanhar nessa noite, nesse tempo precioso que temos na presença do Deus bendito. A nossa celebração, marcada no tempo das celebrações que as pessoas entendem como um momento de lembrarem, se bem que estão lembrando mais de uma Páscoa que nada tem a ver com o sentido bíblico do que foi, e ainda é para o judeu a celebração da Páscoa, muito mais do que a Páscoa na celebração do povo judeu, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos, e a cada primeiro dia da semana, de cada semana que estamos iniciando, é o dia para estarmos celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Toda semana, no primeiro dia da semana, nós trazemos a nossa consideração. O Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Cristo é, na verdade, a nossa Páscoa, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que, do tipo da simbologia do Cordeiro mencionado na instituição da Páscoa, quando ela foi feita ao povo judeu na saída, quando estavam para deixar o Egito, antes da 10ª praga, Deus então deu todos os requisitos necessários, e aí então houve a instituição da Páscoa, palavra do hebraico passagem. Cada família tomaria um cordeiro ou um cabrito e deveria assar aquele cabrito, deveriam comê-lo com ervas amargas, não poderia ser cozido ou cru, tinha que ser assado, o restante ser queimado, ervas amargas. Eles estariam comendo também pão sem fermento. Fermento é um símbolo do pecado. Às pressas, estavam prestes a deixar o Egito, havia uma urgência em relação a isso, e essa Páscoa, esta festa, veio por todos os tempos sendo celebrada pelo povo judeu. Inclusive Cristo dela participou com os seus discípulos. Evidentemente, na época da celebração da Páscoa, foi que Jesus então foi preso, julgado, sentenciado à morte, sepultado, e no primeiro dia da semana, naquele primeiro dia, quando as mulheres foram ao sepulcro, não foram no sepulcro errado, estava certo o sepulcro, elas estavam com o endereço certo, só que o sepulcro, que havia sido fechado com uma enorme pedra, a Bíblia relata que um anjo desceu do céu com a missão de remover a pedra. Essa era a missão do anjo: remover a pedra, sentar-se sobre ela e notificar quem por ali viesse buscar informações, ou buscar informação a respeito daquele que lá estivera e não mais estava. Muito mais do que uma celebração profana, vil, porque Páscoa não tem nada a ver com chocolate, nada a ver com coelho, é cordeiro. Corromperam, deturparam a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, e muito mais do que a palavra Páscoa em si, ressurreição. Ele ressuscitou. Tomemos como administração 1 aos Coríntios capítulo 15. Eu estou com 12 aqui porque 12 é o versículo, a partir do verso 12, que nós vamos estar lendo.
Nós celebramos, a igreja cristã celebra a ressurreição de Cristo. O cerimonial Páscoa era um cerimonial judaico. Para o judeu desprovido do verdadeiro conhecimento da vinda de Cristo, ele ainda espera Cristo vir, ele ainda celebra a Páscoa. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12, os que puderem se colocar em pé, tal como eu estou, assim fiquem para a leitura do texto. Trago sobre título para essa mensagem: dentre os milagres registrados pela palavra de Deus, o maior milagre. Amém? O maior milagre. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Havia um grupo lá em Israel, principalmente este grupo foi ter com Jesus os seus dias de ministério. Eles não criam na ressurreição. Lembra-se de que grupo é este? Os saduceus. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E aí, há ou não há ressurreição de mortos? Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aqui dá a impressão que Paulo tomou fôlego antes que ele escrevesse ou continuasse escrevendo, e contra tudo aquilo que ele menciona, do 12 até o 19, chega o 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Oremos. Nosso Deus e Pai bendito, nos reunimos hoje à noite, congregados neste lugar, tempo de estarmos na presença do Senhor, adorando o Senhor em espírito e verdade, entendendo que o Senhor procura a tais que assim o adorem. Adorado, louvado e bendito seja o Senhor, o Deus Altíssimo, num trono de majestade e glória, com poder e domínio sobre tudo e sobre todos. Nos colocamos neste momento, ó Deus, buscando a obra e direção do Santo Espírito sobre a nossa reunião. Que o Senhor conosco esteja, e a obra do Senhor seja feita, para a glória e honra do nome do Senhor. Abençoa, ó Deus, cada pessoa neste lugar, cada indivíduo. Visita o mais profundo do nosso ser, traga compreensão e entendimento da Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, clamamos, oramos, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Qualquer pessoa vindo a ser um leitor da Bíblia, da palavra de Deus, você lendo a Bíblia, você tem menção de muitos milagres, períodos de milagres na palavra de Deus,
feitos miraculosos, maravilhas realizadas pelo Senhor Deus, desde a sua leitura lá em Gênesis, percorrendo todo o texto, todo o conteúdo do que nós chamamos essa coleção, essa coletânea de livros, que é a Bíblios, coleção de livros, nós deparamos com milagres, com maravilhas, com os feitos sobrenaturais do Senhor Deus, do Deus bendito, do Deus eterno. Desde a criação, preservação, sustentação, o nosso Deus é um Deus de milagres. A Escritura relata vários milagres. Você poderia até então pegar a sua mão direita e esquerda, enumerando milagres. Os dedos das mãos acabariam e ainda permaneceria relatos de milagres sem serem mencionados. Nós poderíamos pegar as 3 fases, 2 no Velho Testamento e no Novo Testamento. O Velho Testamento seria o período de Moisés, depois os profetas Elias e Eliseu, formariam um excelente grupo de acontecimentos miraculosos, e depois iríamos para Jesus e os seus discípulos no período do Novo Testamento. Mas, de todos os milagres, o maior de todos é a ressurreição do Senhor Jesus. O maior de todos os milagres. Eu vou então, tocando neste maior de todos os milagres, a ressurreição, trazer 3 fatos para a nossa compreensão hoje à noite. Fato simples de você assimilar o significado da ressurreição, biblicamente falando, a prova da ressurreição e também a finalidade ou propósito da ressurreição. A finalidade ou propósito. Nós temos significado, prova e finalidade. 3 fatos para a gente assimilar sobre a ressurreição, e eu vou então preencher nesses 3 fatos detalhes que estes fatos mostram para nós. Então você fica atento aí para que isso seja algo que vai alcançar o seu entendimento, a sua compreensão. Significado da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela é o fundamento, ela é um fundamento, ela é um alicerce. Você entende que todo edifício, primeiro se faz um alicerce, um fundamento? Quanto mais elevado for o edifício, tanto mais profundo tem que ser o fundamento, o alicerce. Quando você olha para uma construção de uma elevada altura, 27 metros, como por exemplo tem o Jerobal, 27 metros, o que possibilita aquilo permanecer em pé, ainda que tenhamos o maior vendaval, a maior tempestade. O alicerce, o fundamento, a base é importante. Então a ressurreição de Cristo é o fundamento, ela é um fundamento. Agora é o fundamento do quê? A base do quê? O alicerce do quê? Da prova das coisas que se esperam. Como é que é? Firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. A ressurreição é o fundamento da fé. Muito bem, Esther. É o fundamento da fé, é a base, é o alicerce da fé. Tanto é que o apóstolo Paulo mencionou aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, ele colocou algumas considerações, algumas possibilidades do que aconteceria, do que seria um cenário real para nós agora, e o agora também para eles naquela época, nos primeiros dias da igreja, quando surgiu uma conversa
que essa conversa era desprovida da realidade dos fatos da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, Paulo coloca algumas considerações daquilo que aconteceria, aquilo que acontece no cenário da igreja daquela época e também dos dias atuais. Ele coloca lá no capítulo 15, no verso 14, primeira consideração: se Cristo não tivesse ressuscitado, se a ressurreição de Cristo de fato fosse uma farsa, que os discípulos, as mulheres erraram o túmulo, que o corpo foi roubado, levaram o corpo, se isso de fato fosse verdade, o que você lê no verso 14? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Olha a importância desse fundamento. Para que pregar? Para que estabelecer uma credulidade em algo que não existe? É vão, é inútil. Para que estarmos aqui? Por que termos essa reunião? Se Cristo não ressuscitou, e Paulo vai enchendo o pulmão, e vai estabelecer considerações, se Cristo não ressuscitou, porque a ressurreição de Cristo é o fundamento, é a base, o alicerce da nossa fé, da nossa crença, da nossa confiança. Verso 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se esperamos, olha só o 17, vã a fé, vã a pregação. Em segundo, não tivemos o perdão dos nossos pecados, permanecemos nos nossos pecados, não fomos perdoados numa obra salvadora, estamos perdidos, não há esperança. Outro fato, verso 18: os que dormiram em Cristo, ou os que morreram, crendo em Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, pereceram sem esperança. O verso 18: e também os que dormiram em Cristo estão, o verso 18 diz, perdidos. O quadro do se Cristo não ressuscitou estabelece as piores notícias para os cristãos, para o povo de Deus, para você, homem e mulher de Deus. O grande significado da ressurreição para os filhos de Deus, o fundamento da nossa fé. Tem mais uma, verso 19: e se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, somos os mais infelizes de todos os homens. As piores notícias, se Cristo não ressuscitou, porque o significado da ressurreição é o fundamento da nossa fé, a nossa base, o nosso alicerce. E Paulo então brada, ele toma um fôlego, mas, de fato, Jesus ressuscitou. Amém? Se fala muito mais de um coelho do que de um cordeiro. João, o Batista, quando viu Jesus aproximando-se dele, naquele momento histórico e profético, porque Jesus, nesse encontro com João, seria por ele batizado: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, tal como lá em Êxodo capítulo 12, havia um cordeiro para o sacrifício. Jesus é esse cordeiro. Mas deturparam, colocaram no cenário algo do paganismo, algo da
adoração de vários deuses, é um coelho. No lugar do sangue do cordeiro, trocaram, vilipendiaram, é um chocolate. Há uma importância imensa no sangue de Jesus, em relação ao meu e o seu fato de sermos pecadores. Se purifica. Pecado é com sangue. Sem derramamento de sangue, não há salvação, não há remissão. Não é com chocolate. Mas sabe, tudo é comercializado, é algo do comércio. A festa está dentro do interesse comercial. Você viu alguém vendendo cruz vazia por aí? Não está na cruz? Você viu algum sepulcro vazio sendo vendido por aí? Ainda bem que não estão comercializando sepulcros vazios. Mas o sepulcro, a cruz vazia, o sepulcro vazio, por onde Jesus passou, mas não está, porque ele está vivo. Daqui a pouquinho nós vamos mencionar o texto que destaca onde Jesus está agora. Cristo ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos. Deixa eu mostrar algo para você aqui. Eu separei. Eis morto o Salvador, hino 99 do cantor cristão, na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder, pode agora a todos vida conceder, ressurgiu, aleluia. Significa a palavra aleluia? Louvai ao Senhor, ressurgiu. Tomaram precaução com o seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. A morte conquistou com grande glória, ó graças alcançou, vida eternal. Mas, diz Paulo, no verso 20 de 1 Coríntios capítulo 15, agora, de fato, Cristo ressuscitou. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que o dormem. Qual que é o significado da ressurreição de Cristo? Marque aí com você. Nunca esqueça. Fundamento, alicerce, base. Em nada ponho a minha fé, senão na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição. Cristo ressuscitou, ele foi morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. É o único que pode conceder a Tamara, como ré, digna de penalidade, a justiça dele. Não precisa pagar, não precisa sofrer as consequências por causa do pecado. Jesus sofreu em nosso lugar. Medite sobre Jesus, medite sobre o Salvador. Eu gosto de meditar sobre o Salvador. Se houve um momento triste, depois um momento um tanto mais triste, da cruz para o sepulcro. Olha o quadro dos seguidores de Jesus, como eles estavam. Mas, quando Maria, Madalena e a outra Maria, as duas Marias, foram ao sepulcro, bem cedinho,
já foram de imediato surpreendidas. Elas estavam pensando assim, preocupadas: quem vai remover a pedra do sepulcro? Porque elas estavam levando especiarias para colocar no corpo de Jesus. Quem vai remover a pedra? Mal tinham elas uma compreensão que alguém vindo do céu já se prestara a essa missão. Não é qualquer um que veio para remover a pedra. Não foi uma remoção de alguém humano, mas de um anjo. Um anjo com a missão específica. Anjo removedor de pedra do sepulcro. Ainda fez até questão de sentar-se sobre ela. Visível, os guardas o viram. Tomado de pasmo, assombro, medo, correram. E daqui a pouquinho nós vamos ler sobre isso. Prova da ressurreição. Prova da ressurreição. Vamos às provas da ressurreição. Gravou o significado? Lembra de alicerce, lembra de fundamento. No que você tem fundamentado a sua fé? A ressurreição faz parte desse fundamento. Prova da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Os primeiros 4 versos, o apóstolo Paulo descreve o Evangelho. A ressurreição faz parte da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho tem 3 informações importantes, 3 notícias, 3 fatos das boas novas. Cristo morreu pelos nossos pecados. Primeiro fato. Segundo fato, foi sepultado. Terceiro fato, ressuscitou ao terceiro dia. A minha esposa ela fez uma observação esses dias, que eu e a Esther, quando chegamos de um campo de ensino, a gente chega conversando, falando o que aprendeu, contando o que aconteceu conosco. Assim deve ser com aquele que é evangelizado, recebeu a mensagem, agora vai transmitir a outros a mensagem que recebeu. E aí no 5º verso, Paulo começa a colocar as provas da ressurreição. Os primeiros que viram Cristo ressurreto, e diz assim, quando Paulo fala que ele ressuscitou, tanto a morte, sepultamento e a ressurreição, cumpriu as Escrituras. Havia profecias predizendo isto, isso aconteceu, e que foi visto por Cefas. Quem é Cefas? Pedro. As mulheres foram lá ver a pedra removida, avisam os discípulos, sai Pedro e João numa correria tremenda. João exercitava-se mais, correu mais do que Pedro, chegou primeiro, olhou, não entrou, mas Pedro chegou, entrou. E que foi visto por Cefas. Primeira prova, uma pessoa viu Jesus, Cefas, Pedro, o Jesus ressurreto. Não só viu Jesus, mas depois comeu peixe com Jesus, teve uma conversa íntima, muito pessoal com Cristo. Houve ali uma restauração de Pedro. Pedro nunca deixou de ser pescador. Sabia disso? Apenas mudou o cenário e o tipo de peixe que ele pescaria. De pesca maravilhosa que aconteceu com ele quando Jesus... Sempre essa mulher aparece, não tem jeito. Eu esqueci de colocar... não, está um mudo aqui, gente. Até no mudo ela aparece. Coloquei o mudo aqui, mas até no mudo aparece. De peixes mesmo, para almas. Grande pescador. Ninguém pescou tanto quanto Pedro pescou.
Mas houve essa conversa íntima onde Jesus restaurou Pedro. Aquela conversa: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Depois da ressurreição, Jesus esteve por vários dias, 40 dias, ele se apresentou. Depois foi visto pelos 12. Nem Tomé escapou de ver Jesus. Lembra de Tomé? Aquele discípulo do eu quero ver para crer, eu quero tocar, eu quero apalpá-lo. A primeira coisa que Jesus fez quando se apresentou, falou: Tomé, vem cá, toca em mim, seja crente, não incrédulo. E Tomé falou o quê? Deus meu, Senhor meu. Reconheceu a autoridade, reconheceu a pessoa do Senhor Jesus, ressurreto, prova da ressurreição. E Paulo colocou aqui também que foi visto por mais de 500 irmãos. É claro, não houve uma aparição viralizada naquela época na internet, mas pessoas viram, mais de 500 irmãos. Quando Paulo estava escrevendo a carta aos Coríntios, vários ainda estavam vivos. Hoje, não sobra nada desses, só nós aqui. Por enquanto, diriam alguns bem animados, mas esses mais de 500 viram o Senhor. Alguns até já tinham morrido. Depois ele fala de Tiago, todos os apóstolos. E quem foi o último a ver Jesus? A conversar com Jesus? De todos aqui, na prova da ressurreição, o apóstolo Paulo, na estrada de Damasco. Sem essa aparição de Jesus, Paulo jamais poderia ser classificado como apóstolo, porque um dos requisitos é ter visto o Senhor. E Paulo ele chamou a si mesmo de uma manifestação fora do tempo, um abortivo, foi o apóstolo Paulo. Estranhos são os caminhos de Deus, não é verdade? Aquele que menos contato teve com Cristo, foi por Cristo o maior instrumento de maior repercussão na pregação do Evangelho, e de maior registro também na palavra de Deus. Prova da ressurreição. Está a prova aqui na Bíblia, está na Escritura, está documentado. Deus não é Deus de mentira, é Deus de verdade. Deus não é Deus de fake news, é Deus de verdade. A comprovação: Deus registrou a ressurreição em 4 evangelhos, e o apóstolo Paulo também descreveu sobre a ressurreição no capítulo 15. E você vai ler as epístolas, a ressurreição percorre, depois do acontecimento da realidade dela, vai por todos os textos da palavra de Deus. A esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. A graça de Deus a manifestar, trazendo salvação a todos os homens, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento do grande Deus e Senhor nosso, Jesus Cristo. Faz parte do conteúdo da palavra de Deus daí por diante. Significado, prova, e vamos agora para a finalidade da ressurreição. Finalidade da ressurreição. Vale dizer que cada um que crê, ainda hoje, experimenta a realidade desse Cristo vivo, real, e faz a manifestação da sua pessoa na ação, na obra do Santo Espírito. Cristo vive em mim, Cristo vive em ti, Cristo vive em nós. A ideia da palavra cristão, pequenos cristos, Cristo vive. Mateus 28, 18 a 20, lindo esse texto. Daqui a pouquinho nós vamos mencionar o texto de Mateus 28. Finalidade da ressurreição. Na finalidade, nós entendemos que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho, e Deus manifestou através de 3 considerações importantes, que vai culminar com a questão da ressurreição.
Lembra quando Jesus na cruz disse, está consumado? Não foi um fato assim, está lá Jesus na cruz, e de repente alguém começou a correr de um lado para o outro gritando, ele morreu, não foi assim. Ele entregou o Espírito ao bradar, está consumado. Quando ele disse, está consumado, inclinou-se e morreu. E o que aconteceu quando ele morreu? Na menor fração de tempo possível, entre outros acontecimentos. Dá um cutucão na Tamara aí que ela está cochilando. A cortina do véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Essa cortina, ela separava o lugar santo do lugar santíssimo. O que significa isso? O que significa este fato da cortina, quando Jesus disse, está consumado, rasgar-se de alto a baixo? Tirando a separação do lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era aquele lugar que o sacerdote, aliás, o sumo sacerdote, tinha o sacerdote e o supremo sacerdote. Nos dias do Velho Testamento, o sumo sacerdote, somente ele, podia entrar no lugar santíssimo, para fazer expiação pelos seus pecados, pecado do povo, isto uma vez por ano, no dia da expiação. Ele entrava no lugar santíssimo, e tinha uma corda presa no seu corpo, porque ao entrar neste lugar, se ele morresse, ninguém poderia entrar lá para retirá-lo, então eles puxavam-no pela corda. Este romper da cortina leva-nos à compreensão que há um trono da graça, do lugar santíssimo, que agora, por causa do sacrifício de Cristo, feito uma vez por todas, não há mais a necessidade de cada ano o supremo sacerdote entrar lá para fazer expiação. A obra de Cristo foi suficiente. Acabou, encerrou. Agora eu e você temos acesso ao trono da graça do Senhor. Hebreus capítulo 4 fala sobre isso. E podemos chegar tendo acesso ao trono da graça, a fim de sermos ajudados, auxiliados a Bíblia em tempo oportuno. A finalidade da ressurreição. Deus aceitou o sacrifício realizado por Cristo na cruz primeiro fato, rasgou. Novamente dá problema na nossa transmissão, dá corte a transmissão. E aí o pessoal tem que... Eu esqueci de comentar, eu queria comentar sobre isso no começo, e quando dá corte a gente volta a gravar, e depois a gente emenda as gravações formando um vídeo só. Deus aceitou o sacrifício pelo rasgar do véu. Em segundo lugar, através da sepultura vazia do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos então em Mateus capítulo 28. Mateus 28, os primeiros 6 versos, Mateus 28. Mateus 28. Até marquei aqui no meu papel, mas se você puder abrir lá, abra, Mateus 28. Mateus 28 é um dos relatos, é uma exposição que Mateus faz da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele começa aí no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
Eis que houver um grande terremoto, versículo 2, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Já fez até um convite para que essas mulheres pudessem presenciar o local onde o Senhor Jesus estava e não mais se encontrava, porque ele havia ressuscitado. A finalidade, Deus aceitou o sacrifício. Ao rasgar do véu, o túmulo vazio e também pela entronização de Jesus ao lado do Pai Celeste. Ele ficou por um tempo entre os seus. O pessoal ficou até empolgado com Jesus entre eles, Jesus ressuscitado. Já estavam colocando na agenda de atividade dos discípulos: Senhor, precisamos verificar aqui contigo, está já na agenda nossa aqui, restauração do reino a Israel. Pegamos os romanos, agora Jesus vai ser rei. Ainda guardamos o reino milenar do Senhor Jesus. Não era para aquele momento ser instaurado o reino. Tinha algo que eles não tinham ainda nem noção. Época da igreja. Essa época agora que nós vivemos. Entronização do Senhor ao lado do Pai Celeste. Depois de 40 dias, Jesus é assunto aos céus. Ele subiu aos céus. Ele estava conversando e foi algo presencial. Foi algo, tal como a ressurreição foi comprovada, a ascensão de Cristo também foi comprovada por pessoas que estavam com ele. Estava conversando, de repente chegou o momento dele partir e ele subiu. Não houve lei de gravidade que pudesse segurá-lo, como não haverá lei de gravidade quando ele voltar para buscar os seus. O magnetismo dele vai nos atrair para a sua presença nos ares. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Resplendor da glória de quem? Da glória de Deus. Expressa a imagem da pessoa de quem? Da pessoa de Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Destra é direita. Ele está assentado à direita de Deus, aguardando o desfecho para que ele então retorne. Ele virá. E a Bíblia diz que todo olho o verá. Hoje a gente fala sobre isso e você fica pensando: vou ficar face a face com Jesus? Vai. Você vai vê-lo. Você vai vê-lo. Então prepare-se para esse momento do encontro com o Cristo ressurreto. Sabe o que mais você vai ver? Você verá as marcas, os cravos, as cicatrizes da obra realizada por Ele em seu favor. E é tão difícil a pessoa compreender que agora a importância da sua vida é uma vida em Cristo, para Cristo, com Cristo. O crente, o homem e mulher de Deus tem essa consideração, assim como Cristo foi crucificado, morreu pelos nossos pecados. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E agora a vida que vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que valor tem a sua vida em você vivê-la para você mesmo? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem resgate da sua alma? Com quem está a melhor decisão? O que é essa vida aqui agora? Esses 50, 70, 80, 100 anos que você vai viver? Que diferença fará daqui uns tempos? Que diferença fará na eternidade? Onde você vai estar na eternidade? Aquilo que você acredita, a sua credibilidade hoje, é uma credibilidade bíblica ou ela é contrária à Bíblia? Aqueles que têm uma credibilidade enorme em provar que Jesus não ressuscitou. E nós temos uma credibilidade enorme em mostrar as provas da palavra de Deus da ressurreição do Senhor Jesus. Não são provas humanas, são provas sobrenaturais, são provas divinas, são provas de Deus. Fico triste com as crianças que aprendem aquilo que o poder das trevas tentam ensiná-las. Ficamos tristes com aquilo que tem um significado tão precioso na palavra de Deus sendo deturpado, corrompido, estragado, maculado. As atitudes das pessoas e acham que estão fazendo algo muito bonito, muito belo, mas que de bonito e belo não tem nada, é feio, é triste, é deplorável, é lamentável. Descreve uma situação do homem natural que não compreende as coisas do Espírito de Deus porque se discernem espiritualmente. E transtornaram, deturparam, principalmente as celebrações da palavra de Deus. Haja visto o que fizeram com o Natal e também o que têm feito e fazem com a chamada celebração da Páscoa. E até mesmo relegaram a segundo plano a ressurreição do Senhor Jesus. Muito pouco se fala da ressurreição de Cristo. Esse primeiro dia da semana, toda semana é semana da ressurreição. Jesus Cristo, dentre aqueles, a Bíblia menciona que ele é o primeiro da ressurreição. Houveram milagres de pessoas que foram ressurretas, mas morreram de novo. Ressuscitar e permanecer vivo, só Jesus. E neste plano, neste pormenor, aguardamos esse momento, quando não mais a morte existirá, ela será eliminada, e vamos viver para todo o sempre. O último inimigo a ser derrotado será. Já o aguilhão dela foi destruído, mas ela vai sair de cena quando Jesus voltar. No céu não tem espaço, lugar para a morte. A morte é triste, mas o fato que Cristo ressuscitou, primeiro a ressuscitar dentre os mortos, é a razão de que nós também, se morrermos em Cristo, iremos ressuscitar. Vamos colocar em pé, vamos orar. Eu vou encerrar a transmissão e depois nós temos ceia para celebrar hoje à noite. Por uma coincidência, era para a semana passada, mas houve um contratempo, e vamos celebrar a ceia hoje à noite. E depois, antes da ceia, vocês passam um vídeo que vocês têm, tá, com o pessoal aqui. Vamos orar. Somos gratos ao Senhor Deus pela obra dele em nossas vidas. Deus bendito, Deus eterno, houve um tempo na minha vida que eu não tinha conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, da sua morte, do seu sepultamento e principalmente da sua ressurreição. Adoro um Cristo vivo, eu certo estou disso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o seu cabeça, o seu líder, o seu maioral, é alguém que vive para todo sempre, está sentado à destra do trono do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, que este fato da tua palavra, do quanto mencionamos hoje à noite,
seja de uma imensa, de uma grande, de uma tremenda importância para transmitirmos a outros que estão desprovidos desse conhecimento. Oramos nesse momento, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós vamos agora a essa apresentação, eu vou encerrar a transmissão e vamos celebrar também a ceia.